Oi gente, aqui é a Gabi, esse é o penúltimo vídeo da nossa série. O tema de hoje é Jesus era exemplo. Em João 13, do 12 ao 15, é uma passagem que Jesus estava com seus discípulos sentados na mesa, e aí ele levanta do seu lugar, vai até os discípulos e começa a lavar e depois secar os pés dos mesmos. Jesus, então, depois que acabou esse ato, senta no seu lugar e pergunta aos discípulos: vocês entendem o que eu fiz? E aí Jesus explica, mesmo eu sendo, Jesus diz, mesmo eu sendo um mestre, sendo verdadeiramente um mestre e senhor de vocês, eu fiz isso para que vocês soubessem como se é para ser feito, como se é para agir. Ou seja, o Senhor ali fala: olha, eu servi como exemplo para vocês. Eu fiz para mostrar para vocês como é que se faz. E o que me chama muita atenção nessa pregação não é nem só o fato de Jesus sair do lugar em que ele estava sentado, sair do seu posto ali na mesa para ir até os discípulos, o que acontece muitas vezes na nossa vida. Jesus muitas das vezes sai do seu lugar quando a gente clama, quando a gente ora. Jesus sai do seu lugar e vem até nós. Mas o que me chamou muita atenção nessa passagem é que a Bíblia nos confirma em outros versículos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus enviou Jesus aqui para que fosse o nosso irmão mais velho, para que ele servisse como verdadeiramente um exemplo de como o Senhor queria que nós fôssemos, de como o Senhor queria que nós agíssemos. E se nós temos que ser, se toda a nossa vida cristã parte do princípio de que nós queremos chegar aonde, não aonde Cristo chegou, mas chegar a ser como Cristo foi. Porque a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Então nossa caminhada é uma busca constante pelo aperfeiçoamento, pela melhoria diária. Se o Senhor nos afirma tudo isso na Bíblia, se eu tenho tudo isso na Bíblia, se eu tenho a certeza de que Jesus é nosso irmão mais velho e serve como exemplo pra gente, depois de pensar tudo isso, Jesus me fez refletir qual o exemplo que eu tenho dado. E eu queria que você refletisse aí também qual é o exemplo que você tem dado. Será que você tem sido aquela pessoa que sai do seu lugar assim como Jesus saiu, assim como Jesus esteve disposto naquele momento? Porque para Jesus sair do seu lugar e ir até os discípulos, lavar os pés dos discípulos, secar os pés dos discípulos, depois explicar a eles o porquê daquela atitude, Jesus estava realmente disposto naquele momento a ensinar. E será que é esse o exemplo que eu tenho dado? Um exemplo de uma pessoa que está disposta a ensinar outras pessoas o que eu sei, o pouco que eu sei? Será que eu tenho sido um exemplo de uma pessoa que eu saio do meu lugar para servir outras pessoas? Ou será que eu tenho sido um exemplo negativo na vida das pessoas? O que eu quero que você pense é a mesma coisa que eu pensei e que eu me perguntei. Qual é o exemplo que a minha vida dá para outras pessoas? E eu quero te dizer hoje que se você pensar e falar: olha, Gabi, infelizmente o exemplo que eu dou para outras pessoas é um exemplo ruim. Não tem problema, eu tenho uma ótima notícia para você. E essa ótima notícia é a seguinte: existe um Deus que está disposto a te ajudar. E está disposto a te fazer mudar de um exemplo ruim para um exemplo bom. Você é um pé que chuta em vez de ser uma mão estendida que ajuda a levantar. Você derruba em vez de você ajudar a levantar. Mas existe um Deus que quando você se arrepende, quando você clama a Ele, Ele está disposto, assim como Jesus estava naquele momento, a te ajudar. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas atitudes, pelo que dizemos, pelo que fazemos e pela nossa salvação. Nós não somos totalmente responsáveis pelas vidas de outras pessoas, mas eu posso te confirmar, te falar com certeza que muitas das vezes o que a gente faz reflete na atitude de outras pessoas. A gente tem muita influência
Todo mundo tem muita influência sobre todo mundo, isso é uma coisa muito real. A internet tá aí pra confirmar o que eu tô dizendo. As influências estão aí pra confirmar o que eu tô dizendo. E qual influência você tem sido na vida das outras pessoas? Uma influência ruim ou uma influência boa? A reflexão hoje, resumindo tudo isso que eu disse, a reflexão hoje que eu realmente quero te deixar é: qual exemplo que você tem dado? Um exemplo positivo ou um exemplo negativo?